Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o irmão Fábio mais uma vez aqui para compartilhar um texto da palavra de Deus na minha e também na sua vida. Eu queria que você acompanhasse, você que está em casa e quiser acompanhar, livro do profeta Naum, no seu capítulo de número 1, e o verso é de número 7, que diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza, um refúgio, um conforto, baluarte no dia da angústia, da tribulação, da aflição. Vai da tradução. Ele tem conhecimento dos que procura refugiar-se nele. Há algum tempo eu andei meditando nesse livro, que é um livro que não pertence ao nosso cotidiano e nem ao nosso costume diário. E meditando nesse livro, o Senhor tem me ensinado bastante coisa acerca dele, e algumas vezes eu até ministrei a palavra do Senhor baseada nesse livro, que também não é do nosso costume. Querida Igreja do Senhor, todos nós conhecemos, sabemos que esse livro pertence também à classe dos profetas menores. E só para nós termos uma noção, eu, quando tive o privilégio de pregar a palavra do Senhor, baseado nesse texto, eu procuro sempre começar mencionando o nosso patriarca, mencionando Abraão. Então Abraão, quando ele recebe a promessa de que seria o genitor de uma grande nação, ele teria sofrido certo número de surpresas se lhe tivesse sido narrado o curso da história futura daquela nação. Ele teria reconhecido o cumprimento da promessa que lhe foi feita no estabelecimento da monarquia unida sob Saul, Davi e também Salomão. Só que a história vai dizer para nós que, porém, ele teria ficado perplexo ao saber que esta monarquia haveria de se separar-se em duas nações distintas e que por muitas vezes se hostilizaram, a começar pelos respectivos reinados de Roboão no sul e Jeroboão no norte. Porém, meus irmãos, quem poderia ter medido sua consternação se ele tivesse sido informado de antemão sobre a destruição de ambas as nações? Primeiramente a do norte, em 722 a.C., e então a do sul, em 587 a.C. Eu e você poderíamos indagar, qual seria então a utilidade da promessa? Então a história diz para nós que, não obstante, o melhor ainda estaria por vir, porquanto a história do povo de Israel só poderia ter cumprimento no Messias, que era filho de Abraão e também filho de Davi. É interessante, irmãos, que tudo se resume em Jesus. A nossa vida, as histórias da Bíblia, tudo que a gente tem a vivenciar, se a gente chega em algum lugar, nós temos um foco, temos um propósito. Jesus é que nos permite fazer alguma coisa. Só o nosso Deus faz, só o nosso Deus está, e só o nosso Deus Jesus é. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele é eternamente. Então, a Síria, como eu já disse outrora, a Síria provocaria alguma das mais amargas surpresas de Abraão, porquanto foi essa potência que fez o Reino do Norte desaparecer como organização política e que deixou o Sul, que era Judá, esperando a ser destruído ao receber o golpe final da Babilônia. Só que, embora essa nação usada por Deus para punir a nação do Norte, a mesma não haveria de escapar às consequências de sua própria degradação. E aqui a gente aprende uma coisa: suposto aprendemos que a vontade de Deus tanto atua
através do processo histórico, quanto transcende a ele, havendo uma lei da colheita, segundo a semeadura, que não respeita nem indivíduos e nem nações na precisão de suas operações. E é sempre bom lembrar aos irmãos que nesta questão de plantar e nesta questão de colher, a gente tem que entender que toda plantação ela é menor do que a colheita. Então você planta menos, mas colhe mais. É a lei da natureza. Você planta um, mas você não colhe um. Você colhe muito mais do que você plantou. E é interessante porque o apóstolo São Paulo vai dizer para nós que aquele que semeia na carne colhe corrupção, mas aquele que semeia no espírito colhe então vida eterna. Então, o livro do profeta Naum é uma predição profética que teve e que achou seu caminho garantido na história. Por quê? Porque os eventos que aqui são preditos atualmente fazem parte da história mundial no que concerne ao povo de Israel. Então, mesmo eu já repetindo isso em vídeos anteriores, eu gostaria de lembrar aos irmãos que foi no ano 745 a.C., no ano 745, que Tiglat-Pileser ou Tiglat-Falazar se tornou rei da Síria e deu início às campanhas militares que no espaço de 25 anos puseram fim ao reino do norte. Embora não tivesse significado a destruição de Judá, chegaram a pôr em sério perigo a sua independência. E a história diz que Oséias, que era o último monarca do reino do norte, negou-se a pagar tributo aos assírios e acabou aprisionado. Samaria, sua capital, foi invadida e arrasada até o resto do chão, e os estrangeiros foram então enviados para habitar no lugar deles. E é aqui que entra Nínive. Lembra que eu disse no vídeo anterior? Nínive, que foi evidenciada como uma capital onde construiu aquele magnífico aqueduto que abastecia então de água potável. Um outro detalhe muito importante que a história vai dizer para nós que a servidão política sempre foi um problema teológico para o povo de Israel. Por quê? Porque foi esse um dos castigos que Deus havia prometido por causa da desobediência. Então, olhando assim ao grosso modo, se você ler Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 33, 36, 37, 49 e 52, você entende essa verdade. Então, um livramento do terror da dominação dos assírios traria então consigo um renovado sentimento da boa proteção de Deus. E é aqui que entra o profeta Naum, cujo nome significa confortador, conforto, consolo, ou aquele que consola. Profetizou a Judá durante o reinado de Manassés, Amon e Josias, e seu contemporâneo. Sei que às vezes há muita divergência, mas no estudo apurado que eu fiz, eu cheguei nessa conclusão. Então, os seus contemporâneos foram Abacuque, Sofonias e Jeremias. Então, a profecia, que também em forma de poesia, é um complemento, é uma correlação, né? É uma correlação do livro de Jonas. A cidade foi literalmente destruída, como predisseram os dois profetas, pelos medos babilônios e citas, sob a autoridade de Nabopolassar e Seachares, pai de Nabucodonosor. Nabopolassar, né? E o objetivo é deixar claro que, embora Deus tivesse poupado a cidade de Nínive por causa do arrependimento, né? Nos dias de Jonas, sua destruição agora estava próxima, pois seus habitantes estavam voltando para o pecado e se rebelando contra Deus. Então, baseado nessas informações, a gente entende uma verdade aqui que eu faço questão de dividir. O livro do profeta Naum, ele pode ser dividido em 3 sessões. Primeira sessão, segunda sessão e terceira sessão. Então, começando de trás para frente, exatamente o que você ouviu, de trás para frente, a terceira sessão, obviamente correspondendo ao terceiro capítulo, forma a sessão final do livro. Nínive
era uma cidade ensanguentada, uma cidade culpada por espalhar sangue inocente de outras pessoas. E a história diz que ela ficara conhecida pela mentira, falsidade, rapina e também devassidão. Então, tal vício era uma ofensa a Deus. Então, o seu veredito de julgamento seria inevitável. Essa é a terceira sessão. A segunda sessão corresponde, obviamente, ao segundo capítulo e vai descrever para nós a principal profecia, mostrando a ida da destruição para a cidade de Nínive. E a história diz que tentativa de defender a cidade contra os seus atacantes serão em vão, porque Deus já havia decretado a queda de Nínive e a ascensão de Judá. Porque quando Deus decreta, meus irmãos, quando Deus bate o martelo, né, não tem como contradizer a sua vontade. O Senhor é soberano, Ele faz o que quer, na hora que quer e como quiser. E a primeira sessão, e obviamente correspondendo ao capítulo de número 1, vai descrever o grande poder de Deus, através da natureza, através dos cataclismas que acontecem mostrando a presença de Deus. Então, vai descrever o grande poder de Deus e como esse poder opera na forma de julgamento para o ímpio, mas de proteção para o justo. E aqui que entra o verso que nós lemos, onde a Bíblia diz: o Senhor é bom. Então, o que nós aprendemos aqui? Todas as informações que temos nos versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 não pode fazer com que eu e que você esqueçamos de que o nosso Deus é bom. Aleluia. O meu e o seu Deus, Ele é bom. E até os seus mais severos juízos têm por objetivo a restauração. Mas o versículo não para por aí. Não só afirma que o nosso Deus é bom, mas ele diz uma fortaleza. E algumas traduções dizem um refúgio, baluarte no dia da angústia, da tribulação e da aflição. E ele diz, ele tem conhecimento daqueles que procuram refugiar-se nele. Aí vai um conselho para você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra. Confie no Senhor, espere no Senhor, deixa Deus trabalhar por você e eu tenho certeza que você vai encontrar conforto em Deus. Não foi Ele mesmo que prometeu? Se a gente for até Ele, Ele vai aliviar o nosso fardo e o nosso jugo. Então eu quero que você fique com essa palavra, que Deus possa mais uma vez estar falando ao seu coração, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. E como eu sempre digo, medite no livro do profeta Naum. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, até porque Naum é conforto. Então eu tenho certeza que Deus vai confortar o seu coração, consolar o teu coração através da pessoa bela e bendita do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado.